Boa tarde a todos aí que estão vendo agora esse vídeo. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, né? Não sei que horas que está acontecendo a formação de vocês. O pessoal aí de Cachoeira, de Itapemirim, me pediu para organizar esse vídeo assim de uma forma bem rápida, para expor na formação do PNAE, que está já acontecendo aí desde agosto, né? Agora do início de agosto. Não, na verdade é agosto, porque em julho que nós começamos aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Quero dizer assim, esse vídeo é preparado com muito carinho, endereçado às professoras alfabetizadoras desse município. Estive aí essa semana, e é sempre muito bom dialogar com o pessoal de Cachoeira de Itapemirim. E aí, em conversa com algumas pedagogas, a equipe de formação do PNAE, professoras alfabetizadoras, né, houve uma solicitação de sei lá, fazer um vídeo para prestar alguns esclarecimentos ou acentuar alguns pontos de um texto que eu e outra professora chamada Dânia Monteiro, né? Eu sou o Vanildo Stieg e a outra professora Dânia Monteiro. Um texto que o título é Para Além da Interdisciplinaridade. Esse texto foi usado numa formação que nós tivemos agora em setembro, né? Aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. E por que surgiu esse texto, Para Além da Interdisciplinaridade? Porque nós recebemos do Ministério da Educação um texto que o tema central, a temática central é a interdisciplinaridade. E o título do caderno, se eu não me falha a memória, Interdisciplinaridade no ciclo de alfabetização. Bom, e aí então a gente precisa estudar um pouco o que é interdisciplinaridade para poder tratar as questões que trazem esse caderno, né? E levar para as orientadoras de estudos, para as orientadoras de estudos levar até o chão da escola, até onde você, alfabetizadora, realiza seu trabalho, né, com as crianças todo dia. E é um trabalho que precisamos todos tirar o chapéu, né? Que é um trabalho muito importante, muito necessário, valoroso, bacana demais, né? Bom, então vamos lá. Aí a gente fala que é para além da interdisciplinaridade. Isso só quer dizer que nós estamos querendo pensar então um pouco as bases da interdisciplinaridade. E aí vocês vão ler o texto, vai estar aí para vocês. Talvez vocês já leram, talvez vocês vão ler ainda. A questão é que nós questionamos o termo interdisciplinaridade. E aí pode parecer estranho, né? Nós questionarmos o termo. Nós, eu digo assim, nós, professores que formamos, né, os orientadores de estudo no Espírito Santo, nós questionamos o termo. E por que a gente questiona, né? Bom, então vamos lá, vamos tratar essa questão. Por que questionar? Né? Então, nesse vídeo, em primeiro lugar, eu quero dizer assim, que esse termo interdisciplinaridade, ele já tem uma história, né, na educação brasileira. Eu me lembro que eu fazia pedagogia ainda, em 1994 eu me formei, e em 93 tinha uma professora maravilhosa na faculdade de educação, numa faculdade em São Paulo, que ela foi inclusive orientanda de mestrado da professora Ivani Fazenda, né? E na época a professora Ivani Fazenda estava tomando o termo interdisciplinaridade a partir da obra do Hilton Japiaçu, e o Japiaçu pensando mais filosoficamente o termo, e a Ivani Fazenda pensando de uma forma mais ligada ao currículo, e talvez não tanto ao currículo, mas a linha dela era currículos e programas, mas ela usava muito para pensar as questões da prática de sala de aula, né?
E aí a gente começa a ter contato com esse termo, eu acho acabo achando muito interessante naquela época, e porque o termo se apresenta de um modo muito interessante, que é assim, ele vem tentar, segundo Ivani Fazenda, ele vem tentar pensar a possibilidade da não fragmentação do saber, de pensar o saber, as disciplinas, as áreas de conhecimento, dentro de uma totalidade. E aí a Fazenda vai dizer que pensar as disciplinas não disciplinarmente, mas interdisciplinarmente, colaboraria para que os sujeitos, as pessoas pudessem se autodescobrir, e aí essa autodescoberta seria um processo subjetivo, individual, e que até formas ocultas de saber, do saber, né, ou questões ocultas que estariam neste indivíduo, nesse sujeito, no caso educando, ele viria à tona, né, e aí aconteceriam os processos de autodescoberta, né. Então, ela vai defender, o grupo dela, a questão da interdisciplinaridade. Bom, e a gente vai estudando, né? A ciência, não há verdade absoluta na ciência. Existem perspectivas teórico-metodológicas que nós vamos estudando e nós vamos vendo qual é aquela perspectiva que para determinado tempo ela pôde trazer alguma possibilidade de avanço do que se existia no momento. E ainda bem que é assim, né? Que a ciência não é absoluta, que há só um conhecimento datado, provisório, né? E que de forma muito diferente do que a ciência mais positiva quer nos fazer crer, o conhecimento não é absoluto. Então não tem verdades absolutas. E eu sempre digo, né, disse lá em Cachoeiro, daqui 10 anos eu não quero estar dizendo as mesmas coisas que eu estou dizendo aqui hoje. Eu quero estar trazendo outras coisas, porque a sociedade vai estar diferente, porque eu vou estar diferente, porque as crianças que hoje estão na escola vão ser os sujeitos, né, do mercado de trabalho, na vida, nas diferentes instituições. Então não dá para a gente pensar assim, que eu vou defender as mesmas coisas hoje que eu vou defender daqui a 10 anos. Porque como cientista a gente tem que, né, e educador a gente tem que avançar. E foi isso que aconteceu comigo com relação ao termo interdisciplinaridade. Teve um momento que eu conheci um grupo de estudiosos aqui na Universidade Federal que estudava as questões do ensino da leitura e da escrita, a alfabetização de crianças, que usavam uma teorização, que usa uma teorização, que toma como, então, autores principais o psicólogo russo Vygotsky e todo o círculo de Vygotsky, né, seus companheiros, e Bakhtin, Mikhail Bakhtin e todos seus companheiros, que a gente fala do círculo de Bakhtin. Bom, e aí a gente vai estudando Bakhtin até um ponto que a gente chega a estudar a questão do sujeito, como que o Bakhtin vai pensar o sujeito, o sujeito bakhtiniano, como que ele vai pensar a relação desse sujeito com a vida, como ele vai pensar a linguagem, né, como ele vai pensar o signo, né, que é o objeto ali central, né, das questões do ensino da leitura e da escrita. E aí o Bakhtin vai nos inspirando a rever uma série de coisas que a gente até então vinha
pensando. E aí o termo interdisciplinaridade, que vai sendo assumido desde os anos 90 pelos documentos oficiais do Ministério da Educação, né, que é esse mesmo conceito da Ivani Fazenda, ele vai nos incomodando, porque enquanto que a Ivani Fazenda vai defender uma possibilidade integradora das diferentes disciplinas, e aí, a partir dessa possibilidade integradora, vai se criar uma possibilidade de um novo sujeito com as suas autodescobertas, o Bakhtin ele vai trabalhar numa perspectiva discursiva, que ele vai chamar uma categoria que a gente então toma, que é enunciado concreto. Para ele, as pessoas elas não se autodescobrem desse modo como é pensado lá pela perspectiva da Ivani Fazenda, mas pelo contrário, o sujeito ele é situado socio-historicamente no mundo, né? Então, as crianças que estão em fase de alfabetização, elas são sujeitos situados na sua sociedade, na sua comunidade. Quando elas chegam na escola, elas não penduram num cabide toda a experiência que ela vive, né, anteriormente. Eu até coloco no texto aqui, eu estou com o texto aberto, deixa eu ler um pedacinho aqui para vocês que eu coloquei, que eu acho tão interessante a gente pensar, né, esse sujeito. Teve um pedacinho tão bonitinho que eu reforço essa ideia desse sujeito, né? Então eu coloco aqui na página 4, né? Coloco assim: sob a nossa perspectiva, os processos de ensinar e aprender tendem a cumprir suas finalidades, não quando integram conteúdos apenas. Para que integrar conteúdos? Só integrar conteúdos, né? Mas quando suas finalidades se cumprem, quando elas fortalecem os aprendizes sujeitos de linguagem que são datados, concretos, reais, que falam, que têm coisas a dizerem, que possuem modos de ser, de se relacionarem com no mundo, que sonham, que sofrem, que sentem, choram, cheiram, vivem enrendados em plena dialogia. Ou seja, a criança, independente de eu pensar alguma coisa sobre ela, ela é, né, no mundo. Então, se eu na escola vou preparar práticas de alfabetização ou de ensino e aprendizagem que levem em consideração, então, uma integração de saber, conforme apregou a Japiaçu e Fazenda, o que eu vou fazer vai ser, eu vou ter um compromisso com o saber, que é isso que o Japiaçu fala, que é a interdisciplinaridade. Pegar o pedacinho também que está aqui, olha, no texto, para vocês aí que estão lendo o texto, na página 2, tem uma parte que eu falo que a interdisciplinaridade, ela tem a priori uma finalidade já posta, já cumprida ali, já que ela não abre mão, o termo interdisciplinaridade. A finalidade ou um horizonte definido. E qual é a finalidade ou o horizonte definido da interdisciplinaridade? É a busca pela unidade do conhecimento. Então você tem aí várias ciências, né, que para Japiaçu disciplina é ciência. Ciência que tem uma metodologia arrojada, que tem uma objetivação, que tem um campo delimitado, que tem, né? E aí você tem várias ciências, você tem que arrumar uma possibilidade de que ao mesmo tempo que você considera esses saberes, essas ciências, essas disciplinas, você então busca por uma unidade desse conhecimento. Ou seja, tudo que a escola pensar e fazer, ela vai encaminhar tudo que ela for pensar fazer, tendo como objetivo essa busca, a unidade desse saber, né? E aí o que a gente vai pensar? Se a gente vai pensar na vida,
na criança, que é um sujeito que fala, que quando ele vem para a escola ele tem o que dizer, né? Ele tem o que dizer, ele tem coisas vividas, né? Ele produz textos orais, ele também já tem alguma noção da escrita, porque é impossível a gente achar que uma criança chega vazia numa sala de aula. Ela tem coisas a dizer sempre, a contar, a partilhar, né? E aí, se a gente elabora uma prática para integrar saberes, e aí pegar essa integração desse saber, conforme vocês vão ver que está lá no caderno 3 do MEC, naqueles relatos de experiências, se a gente vai para a sala de aula organizado apenas daquele jeito, o nosso compromisso não é com a vida que pulsa, que chega na sala de aula, né? Não são com essas crianças que tem um mundo cheio de questões para a gente poder discutir, debater, né? Para fortalecer, né? O compromisso, então, daquele módulo lá que está no caderno é com a integralidade do saber. Agora, professoras, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: vamos então radicalizar lá, vamos pensar mesmo. Imagine se a interdisciplinaridade acontecesse tal como o Wilton Japiaçu apregou, e como Ivani Fazenda, né, se apropriando de Japiaçu, como ela também proclama a interdisciplinaridade. Vamos imaginar se isso fosse assim, a rigor acontecer. Então o que nós teríamos, né? Nós teríamos que ter, ao mesmo tempo que criássemos uma perspectiva de unidade desses conhecimentos, nós teríamos que fazer aprofundamentos em cada área desse saber. Porque como é que você vai integrar sem saber? E como é que a criança vai integrar alguma coisa sem ela compreender determinadas coisas que ela precisa compreender, né? Então, digamos que isso acontecesse, digamos que nós, educadores, conseguíssemos fazer esse movimento, trazer esse movimento e diferentes buscas por esta unidade do conhecimento. De que isso valeria, né? Nós teríamos, no mínimo, sabe o quê? Então, um sujeito interdisciplinar que se esgotaria, assim, um saber nele mesmo, né? Assim, nós teríamos um sujeito pensante, nós teríamos um sujeito comportando um conhecimento, então, interdisciplinar, uma gama de conhecimentos e entrelaçando e sabendo fazer esses entrelaçamentos que se esgotaria nessa unidade do saber. Aí eu pergunto, para que a gente precisa desse cidadão, assim? Por que esse cidadão, ter esse cidadão na nossa sociedade, né? Muitos cabeções por aí, né? Sem pensar, então, a herança cultural, que é o saber que o João Vanderlei Geraldi, num texto dele que a gente usa, que é a aula como acontecimento, o João Vanderlei Geraldi vai falar da herança cultural, né? Herança cultural. Muitos já perguntaram coisas e já pesquisaram e obtiveram determinadas respostas para diferentes questões da vida. E isso é uma herança cultural que está registrado, que está escrito, que a humanidade tem à sua disposição e que a escola, né, deveria aprender a fazer um bom uso disso, né? Mas ainda parece que a escola usa isso para fazer prova e ver se as crianças absorveram alguma coisa, e as avaliações em larga escala também estão muito afim disso. Mas então, para que adiantaria um sujeito portador de tanta herança cultural, né? Assim,
eu posso até, então, responder. Não levaria nada, não mudaria nada, porque parece que o mundo já está organizado para que as pessoas ajam assim mesmo, né? Para que as pessoas fiquem passivas diante da realidade, para que as pessoas ficam cada vez mais afastadas da vida, insensíveis, para que as pessoas não se aprofundem de fato nas suas questões sociais, históricas, nas tensões que existem, nos diferentes enunciados que advêm de diferentes instituições sociais, né, que seja da mídia, das diferentes mídias, dos livros didáticos, dos compêndios científicos. Então tudo é muito vendido como verdade, né, absoluta e tal. E aí o sujeito vai ficando passivo. Então assim, não adiantaria muito, então, esse sujeito concebido e dessa forma, né? Nem concebido e nem se a rigor esse sujeito passasse a existir. Então, o que a gente acredita hoje, né, é que seria muito mais importante para essas crianças, para que seu trabalho também alfabetizador rendesse e produzisse, não rendesse como as provinhas querem, né? Eu estou dizendo assim, se qualificasse mesmo, né? Seria mais interessante nós criarmos uma proposta alfabetizadora em diálogo com a vida. Ensinar a partir do texto, tomando esse texto como unidade de significação, de sentido, de produção de sentido, em diálogo constante com os sujeitos que estão na minha sala, que são esses infantes, que não podem passar de 25 crianças na nossa sala, né? E aí a gente precisaria pensar, então, não num currículo interdisciplinar. As disciplinas estarão lá, mas não pensar num currículo interdisciplinar. E também não tratar essas áreas de conhecimentos isolados. E como que a gente conseguiria fazer isso? A gente consegue fazer isso. Eu acho que o PNAE no Espírito Santo tem mostrado desde 2003 diferentes possibilidades de fazer isso, né? De reinventar a escola, de reinventar currículo, de reinventar práticas alfabetizadoras, né? Então, a partir da vida, a partir dos textos infantis, a partir dos textos que as crianças são capazes de produzir, a partir das enunciações, por isso que a gente fala, uma alfabetização pautada na discursividade, uma alfabetização enunciativa. Por que é uma alfabetização discursiva, enunciativa? Porque esse sujeito criança é um sujeito concreto, datado, que diz coisa, que tem sempre o que dizer. E que, ao invés da gente ir com alguma coisa articulada a priori, né, como está lá demonstrando os textos das experiências, e levar para cima da criança, para a gente poder falar assim, eu consegui uma prática que eu integrei, sei lá, a temática, como está lá, zona rural e zona urbana, e aí eu fiz isso e trabalhei os conceitos de uma forma integrada. Ou então, como tem outra prática lá que diz, eu fui trabalhar, acho que se eu não me engano tem uma prática que fala, eu fui trabalhar com plantas, diferentes tipos de plantas, folhas, e aí para fazer isso eu trabalhei, primeiro eu apresentei figuras de folha em papel, e depois eu fui fazendo um trabalho tarará, e aí sim fui para a natureza. Aí a gente não vê problematização da vida, mas aí a gente vê que a pessoa, porque tirou talvez as crianças da sala, é claro que deu um movimento, né, e tal, mas não problematizou, por exemplo, assim, que as crianças, né, conhecem, com o que elas sabem, do jeito que elas sabem, né, como elas
significam a ecologia, o meio ambiente, como elas lidam com o meio ambiente, como elas pensam essas questões. Exemplo só, tá? Então, quer dizer, as crianças cheias de coisas para dizer, que vai me desculpar, uma criança de 6 anos, né, de qualquer círculo cultural, camada social, ela tem coisas a dizer sobre essas temáticas, rural, urbano, ecologia, saúde, né? Ela tem. E aí não aparece em nenhum momento as vozes das crianças, né? Não aparece. Aparece assim, uma tentativa de integralizar conteúdos, áreas de conhecimento, né? Então, assim, a gente parte das vozes, das questões das crianças, dialoga. Aí você vai perguntar assim, nossa, mas como é que a gente faz isso? Então, aqui no Espírito Santo a gente tem incentivado as professoras a fazerem esse movimento, organizando um trabalho a partir dessas vozes. E desde 2013, você que é a professora alfabetizadora, aí em Cachoeiro de Itapemirim, terra bonita, né? Terra bacana. E também vai que esse vídeo aparece em outros municípios, né, do estado do Espírito Santo. Então, no estado do Espírito Santo inteiro, desde 2013, nós estamos tentando colaborar para que as professoras alfabetizadoras compreendam como é trabalhar um currículo para o ciclo de alfabetização e práticas alfabetizadoras dentro de uma perspectiva discursiva, enunciativa, e não um currículo interdisciplinar ou práticas de alfabetização interdisciplinar, né? Eu diria assim que, diante de tudo isso que eu falei aqui, diante do que eu escrevi no texto, eu e a professora Dânia, nós diríamos assim, que não faz sentido para a nossa sociedade, para a nossa escola, não faz sentido nem o termo interdisciplinaridade, nem o seu uso para fomentar currículos e práticas de alfabetização na escola capixaba e nem em canto nenhum, né? Eu diria que continuar pensando currículo e práticas de alfabetização dentro de uma perspectiva interdisciplinar, conforme coloca a Ivani Fazenda, que é uma grande autora, que a gente tem que ter todo respeito, né? É uma cientista da educação, mas assim, as pessoas precisam também dialogar com outras perspectivas teóricas e avançar. Eu acho que a Ivani tem tudo para avançar, porque ela é muito séria, muito correta, assim, e o grupo dela faz com muita seriedade o trabalho de pesquisa, tem uma rigorosidade de pesquisa. A gente não está falando da Ivani Fazenda, a gente está falando de um termo que aparece muito nas pesquisas dela. Então, acho que assim, as pessoas precisam entender que fazer ciência é avançar. E eu acho que esse termo, do jeito que ele vem sendo assumido pelos documentos oficiais, e que é numa perspectiva que vem das pesquisas da Ivani Fazenda lá da década de 90, não vai levar a muita coisa, assim, as aprendizagens das nossas crianças em processo de alfabetização, né? E aí eu termino esse vídeo dizendo assim, por isso que nós, ao falarmos de trabalhar com a criança, com a sua dialogia, né, com o seu dizer, com a sua voz, com coisas que ela tem a dizer, passarmos a percebermos com o modo que ela concebe a vida, que ela concebe os diferentes temas que a gente traz para a sala de aula. Se a gente começa a levar em consideração isso, nós vamos deixar de escolarizar essas crianças, né? Porque a diferente do que as pessoas pensam na história da educação,
a escola não deveria ser um lugar para escolarizar, mas deveria ser um lugar para potencialização da vida, né? Um lugar de inserção das crianças no mundo da linguagem escrita, né? Essa fala minha última agora, né? É da professora Cláudia Gontijo, que é uma grande pesquisadora no campo da alfabetização no Brasil, na América Latina, né? Então eu diria assim que a escola deve ser um lugar de inserção das crianças no mundo da linguagem escrita e no mundo, na vida, né? Então, e aí por isso que eu termino citando que o João Vanderlei Geraldi citou para mim, né? A gente mandou esse texto para ele dar uma olhada e ele falou assim: Vanildo, olha, por ser então tão complicado, né, a ideia de interdisciplinaridade, eu prefiro acreditar. Eu vou ler o trechinho que eu coloquei no texto, porque daí fica as palavras dele, né? Do jeito que estava no e-mail, eu copiei e colei, citei a fonte, não fica a minha palavra parafraseando a palavra dele, mas fica a palavra dele, que é um professor que sempre nos ajuda, né, muito a pensar a alfabetização e ensino da leitura e da escrita aqui no Espírito Santo. Então, João Vanderlei Geraldi, ele diz assim, que afirma que ensinar para lá, não, peguei um pedacinho errado aqui. Ele vai dizer assim, olha, ao invés de falar de interdisciplinaridade, que vai ter um compromisso com o saber, com a unidade do saber, com uma totalidade, né, do saber, ele gosta da ideia, ele fala, eu gosto da ideia de que quando temos histórias vividas, temos totalidades provisórias. História de vida, né? As crianças dizendo coisas, elas vão falar do mundo que atravessa elas, né? E todo mundo vai... A sala de aula é um lugar de interação verbal, de dizeres, e a professora é uma mediadora de fato, que vai ouvir, que vai a partir dos conhecimentos que ela tem sobre a linguagem, sobre as diferentes áreas, sobre a vida, ela vai fortalecendo essas vidas. Então ele fala, eu gosto da ideia de que quando temos histórias vividas, temos totalidades provisórias, dentro das quais vivemos e compreendemos a vida. Os textos resultam disso. Então assim, aí a gente entende por que esse autor, ele acredita de alma em alfabetizar, assim ele como Gontijo, né? Como a professora Cleonara Schwartz, que trabalha, parceirona aí da professora Cláudia, né? A crença no texto como possibilidade de alfabetizar, esse texto vida, esse texto que as crianças trazem, que elas colocam, e que a gente vai, a partir dali, criando modos de fortalecer essa vida, esse sujeito que é sujeito de linguagem, né? Nós vamos fortalecer essa linguagem, esse sujeito de linguagem. Então, assim, eu termino com isso, com essa fala, deixando para vocês, então, com muito carinho aqui essa tentativa de complementar, não sei se é complementar, mas é um carinho que a gente tem, né, para aproximar um pouco mais vocês desse ponto de tensão, que é ter coragem, como a professora Cleonara aqui no PPGE UFES diz, a gente tem que ter coragem de enfrentar esses modismos que vão chegando na escola brasileira, via documentos oficiais, e que muitas vezes a gente vai dialogar com alguns técnicos do Ministério da Educação, e que, assim, eles se surpreendem, eles falam, mas é isso? Então, assim, a gente fica meio pensando, mas
os documentos chegam, passam por uma equipe técnica e ele parece que, né, não tem ou certas noções assim, e a gente quer contribuir com o Ministério da Educação, a gente quer contribuir com a educação brasileira, né? Nós não estamos fazendo uma crítica pela crítica, né, e dizer que fulano é melhor do que ciclano, mas nós estamos assim, como cientistas da educação, educadores, nós queremos uma educação brasileira vívida, articulada, né? Herança cultural com vida, vida com herança cultural, uma dialogia estabelecida entre escola e vida, vida e escola, não há separação, né? E é isso, então precisa ter coragem, tá, professores, alfabetizadores? Vão estudando devagarinho, sabe? Vão tentando pensar essa questão, vai se refazendo, tá? A gente não pode trabalhar com educação como historicamente já fizeram com muitos de nós, que é vir e falar, ó, não é mais isso, agora é isso, né? Então nós não estamos querendo falar isso, nós estamos querendo problematizar alguma coisa que de fato não vai trazer, e não tem trazido mesmo, assim, nada de inovador, de melhoria para o ensino, né, da escola capixaba, da escola brasileira. Então vai devagar, leia o texto, né? Eu quero criar uma página de repente no YouTube, ou um site, um blog, para que a gente possa de repente ter uma prática de criar esse diálogo via esses vídeos, né? E vocês puderem também, já que a gente fala em dialogia, para que vocês possam também assim mandarem seus recados, né? E eu, na medida do possível, também tentar responder, sei lá, porque a gente acredita no diálogo e a gente só vai conseguir construir alguma coisa quando essa dialogia a gente consegue quando a dialogia passa a se instaurar, né? E aí não sou eu sobre vocês e vocês sobre nós, mas é todo mundo num coletivo pensante, né? Numa escola sem receita, numa escola sem engessamentos, numa escola que o alfabetizador não é um monitor que vai só executar determinadas demandas que vêm, né, em documentos oficiais, mas pelo contrário, nós precisamos de um alfabetizador que pensa sua prática, que seja respeitado, sabe? Que o que ele produziu já de saber na sala de aula seja considerado pelas formações como legítimo, independente de uma formação achar que agora não é mais só alfabetização, é letramento, né? Que essa também é uma discussão muito tensa, né? Que a gente faz, quem sabe num outro momento a gente pode aprofundar mais, né? Essa questão tensa que é a alfabetização e letramento, mas aqui no Espírito Santo a gente já tomou uma posição, né, no sentido de que não precisa do letramento, a gente precisa da alfabetização como uma prática problematizadora, assim como Paulo Freire viveu a vida inteira falando. Então a gente não quer um professor monitor, a gente quer um parceiro para dialogar, para pensar suas questões, e devagarzinho ele instaurando práticas discursivas na sala de aula, né? Então, assim, desculpa, eu acho que eu me alonguei muito, né? Mas eu acho que era isso que eu tinha que dizer para que vocês pudessem até assim, entre essas minhas idas e vindas, trazendo conceito, dando exemplo, buscando de novo, repetindo, sei lá. Eu não ensaiei para montar esse vídeo, ele brotou assim, na alegria da partilha, né? Eu acho que é
que foi muito, acho não, tenho certeza que foi desse modo, né? E não tem roteiro, não criei roteiro, eu deixei fluir, tentando olhar aqui para essa câmerazinha, esse botãozinho que fica piscando, né? E pensar em vocês, que vocês, professoras alfabetizadoras, e essa equipe maravilhosa de Cachoeiro Itapemirim, que eu tive como auditório social, mesmo não olhando no olhinho de vocês, né? Que é tão bacana a gente falar olhando no olho. Mas aqui eu tive que olhar para uma câmera. Mas eu acho que eu espero ter contribuído. Um beijão para vocês, ó, né? E espero a gente ter mais contato pessoal, humano, né? Ou então mais contato por aqui, depois por e-mail. As meninas aí têm o e-mail, meu zap e tudo, né? Meu Face, todo mundo aí tem tudo. Então é isso.